Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith, e é um prazer estar com você aqui hoje. Vamos continuar no capítulo 9 do livro de Daniel e todos esses outros capítulos. Quando chegarmos no capítulo 11, vai ser meio entediante, mas espero que você continue acompanhando e que esteja gostando do estudo, como estamos gostando de te ensinar. Irmão Swaggart, antes de começar o ensino de hoje, ontem ou no programa passado falamos de algumas coisas e você falou de Agostinho. Ele escreveu um livro, ou vários livros, chamados de Confissões, onde ele fala da sua vida de pecado e como ele venceu o pecado e a vida dele antes disso. O que ele conseguiu através de sua luta foi o que encontramos na ideia de separação. E é isso que muita gente começa a fazer na Igreja Católica como monges. Eles tentam se isolar para prevenir que essas inclinações da carne venham influenciá-los. Eles não entendiam a mensagem da cruz. Verdade. Não estou criticando, mas eles não sabiam como vencer. Então, eles tentavam se punir e tentavam machucar a carne de alguma forma, e alguns na Igreja Católica fizeram isso, e até hoje alguns fazem isso. Alguns monges se machucam, mas eu quero convidar as pessoas, se eles quiserem, falamos da teologia da substituição, falando de eventos do fim dos tempos, que Agostinho não tinha um entendimento muito grande disso em relação à profecia bíblica. Antes dele, o Ticônios, e antes dele também o Justin Martyr, todos eram antagonistas em relação a Israel. Eu escrevi um artigo há anos atrás para a nossa revista, e ele está no website da sua esposa, francisandfriends.com. Eu fiz uma série de 8 partes falando da teologia da substituição, de antigamente até os dias de hoje. É um mini livro, mas eu encorajo as pessoas, se quiserem entender isso da igreja primitiva por toda a história até os dias de hoje, próximo do dia de hoje, eu escrevi 8 artigos e talvez possa ajudá-los, mesmo eu não sendo o melhor dos escritores. Verdade. E o Gladstone, o Dônio mencionou, ele foi o primeiro-ministro da Grã-Bretanha por vários anos, e a Grã-Bretanha provavelmente passou por seu maior período de supremacia durante essa época, e ele tinha um problema terrível em sua vida e finalmente conseguiu vencer, mas durou vários anos. E ele falhava. Ele pegava um chicote e batia em suas costas, se flagelando para tentar expiar pelo que ele fez, e isso não valeu de nada. Mas esse é um problema que é uma praga sobre a igreja hoje. É uma grande praga. Mas seja o que for, Satanás não se importa com o tipo de pecado, contanto que ele possa acabar com aquela pessoa, não é? Você falou que ele tinha um problema com o pecado, mas ele também era muito a favor dos judeus. E foi bom para eles, que deu à Inglaterra um grande favor. É mesmo? Sim, eu não sabia disso, que bom. Devemos dizer, porque temos tanta gente assistindo e certamente pessoas estão passando pelas mesmas situações hoje. Certo, primeiramente nós temos que explicar algo importantíssimo. Isso volta ao entendimento da justificação. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, irmão Swaggart, ele pagou o preço a Deus por todo o pecado de todo homem, menino ou menina, que já viveu ou que viveu antes dele e desde ele. Ele pagou o preço por todo o pecado. Uma atitude simples de arrependimento no coração em direção de Deus livra a pessoa da ameaça da punição pelo pecado. Se eles são crentes, não existe esse negócio de penitência, não existe esse negócio de punição.
para o crente que entende a justificação, porque a justificação me dá um estado legal diante de Deus. Vamos nos certificar e dizer que nenhum pecado é algo que desconsideramos ou consideramos como algo inconsequente, mas por causa do que Cristo fez, de fato podemos ir além da falha e olhar bem para a falha e entender que a culpa é nossa, nos arrependemos, pedimos para que Deus nos perdoe e podemos nos certificar. Primeiro passo, ter a certeza de que o pecado já não está mais entre nós e Deus. Jesus Cristo já removeu isso através de sua morte na cruz. Tomamos posse disso, continuando, vou dizer assim, vivendo uma vida justificada. Uma vida justificada é uma vida que continuamente confia e depende do que Cristo fez por todas as coisas. Então não temos que nos punir, mas temos que saber como vencer. Precisamos saber como vencer e esse é o problema. A igreja, e não quero ser mal educado, não quero dizer isso assim, somos grandiosos e eles não são, não é o que quero dizer. Mas a igreja moderna, e estou falando da igreja cheia do Espírito, não sabe como viver para Deus. Irmão Swagger, eu temo que o que eu falei não é entendido pela maioria das pessoas nas igrejas. Eu não acredito que eles entendem a justificação. A linda verdade que a justificação, uma vida justificada, não quer dizer que o que eu faço não importa, mas quer dizer que eu posso me levantar depois de falhar. E o Senhor nos deu isso. Até o sacrifício do Antigo Testamento, o sumo sacerdote ia e oferecia pelo pecado do povo, uma vez por ano, pecados de ignorância, que eles nem sabiam o que faziam. Ofereciam sacrifício por si e pelo povo. Ou seja, Cristo foi o sacrifício e a provisão de Deus para nós. E existem pregadores tomados por suas falhas e cometem suicídio em nossa nação. Vários estão fazendo isso hoje, querendo dizer que a verdade da justificação não está implantada em sua vida. Nós não achamos que falhar é normal, já falamos isso, mas também não encorajamos a pessoa a desistir ou nenhum tipo de punição. Cristo pagou a dívida por toda a falha. Você vai se matar tentando expiar por seus pecados. É impossível. E todos nós sentimos o remorso. Como é que eu pude ser tão estúpido quando nos lembramos? Porque se não entendemos o valor da cruz para a justificação, então nunca vamos conseguir o que você disse em relação à santificação ou processo contínuo do Espírito. Não flagelamos nossas costas para largar o desejo pelo pecado. Temos que manter os nossos olhos na mesma coisa que nos trouxe para um relacionamento com Cristo. Temos que viver uma vida justificada. E é assim que vou dizer, nossa mentalidade precisa ser que existe uma exigência de Deus, aonde temos que manter os olhos em Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, e reconhecer que o que Ele fez não só pagou a pena pelo meu pecado e me permite levantar depois de uma falha, mas também quebrou o poder de todo pecado, não de alguns pecados, só pecados pequenos, mas todo pecado já foi pago por Cristo no Calvário. Então eu devo tomar posse disso pela fé. Mas esse é o problema, Lord. A igreja não conecta a cruz de Cristo com vitória sobre o pecado em seu dia a dia, certo? E é isso que chamamos de mensagem da cruz. É o que queremos que as pessoas conheçam. Verdade. Outro dia eu li que a santificação, a igreja já tentou se santificar e de uma forma que hoje em dia o escritor disse, isso nem é mencionado mais, porque eles não sabem o que fazer com isso. E a condenação, depois de um tempo, fica chata. E a frustração só aumenta. Eu quero falar algo sobre isso. Por que a igreja, vou colocar em forma de questão e tentar responder. Por que a igreja, fazendo o que você disse, e
não conseguindo tomar posse da graça de Deus e da libertação de Deus pelo seu pecado. E grande parte da resposta volta para seu entendimento da natureza pecaminosa. Uma grande maioria da igreja rejeita isso. Eles não têm o entendimento da natureza pecaminosa. Eles negam a isso, irmão Swagger. E todo o campo da psicologia, que cobre tudo, tudo isso nega totalmente a natureza pecaminosa. Não, espera aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está dizendo que a igreja moderna, olhando para as coisas de forma psicológica, eles negam que a natureza pecaminosa existe? Se eles estudam Paulo e os evangelhos, não os evangelhos, mas as epístolas, eles têm que falar disso. Eles confrontam isso através das escrituras de Paulo. Mas, diariamente, quando você escuta eles pregando, eles não ajudam as pessoas em relação à natureza pecaminosa. Eles não falam disso. Se você escuta televisão cristã hoje em dia, você quase nunca escuta as pessoas falando disso. Eles nem sabem o que é, e isso é porque eles não sabem o que fazer. Eles não estão dispostos a estudar de maneira profunda a mensagem da cruz, não querem fazer isso, mas eu acredito que vai chegar uma hora que eles vão fazer isso se continuarmos pregando a verdade. Você mencionou algo, e não vou entrar em detalhes, Dr. Gray, mas o Lauren mencionou isso há uns 2 ou 3 programas atrás, que o nível de suicídio está mais alto do que nunca entre pregadores, não é mesmo? Parece que sim, Temos ouvido falar disso o tempo inteiro, certo? E isso é porque estão vivendo uma vida de falhas que traz problemas terríveis para a vida da pessoa. Essa condenação é uma condenação terrível, que não dá para viver debaixo dela. E é por causa daquilo que estamos discutindo aqui. Eles não entendem a cruz de Cristo em relação a viver para Deus diariamente. A salvação, sim, Jesus morreu por mim. Eles entendem isso e glória a Deus por isso. Mas quando o assunto é viver para Deus diariamente, que é a santificação, e eles não entendem. Foi o que falei antes do intervalo. Um escritor disse: a igreja nem menciona mais a santificação, porque eles não entendem. Eles não sabem explicar e não sabem o que fazer com ela. E eles tentam resolver através da forma que cortam o cabelo, a roupa que eles usam, ou as mulheres não usam maquiagem, coisas tolas. Legalismo. Sim, tentam conseguir a santificação através da raiz do legalismo e não dá certo. Outra coisa que eles tentam é redefinir o pecado, falando que é um mau hábito. Bem, se você mudar o seu hábito por 21 dias, o seu hábito some. Isso é loucura. Sim, é tolice mesmo. Eu ainda sinto que o maior esforço, e acho que qualquer crente que realmente nasceu de novo, faz esse esforço, que é depender da vontade própria, irmão Swagger. Sim, mas quero falar com o Dave e com o Dr. Gray, porque vocês dois estudaram muito a psicologia. E será que a igreja pode ter a cruz e a psicologia ao mesmo tempo? Não podem acreditar nas duas coisas. É isso aí. Você pode estudar, mas não tem como acreditar. Porque a psicologia humanista, e digo assim, para que vocês entendam meu raciocínio, existem certas coisas no campo da psicologia que não contradizem as escrituras, mas grande parte contradiz. E qualquer parte que contradiz as escrituras está errado. E você tem que identificar e jogar fora. Mas em minha experiência no Seminário Batista, estudamos toda a filosofia diferente que existia na psicologia. E o que fazíamos é desmanchá-la e comparávamos com a Escritura. Jogávamos muita coisa fora
e falávamos daquilo. Mas quando o assunto é o pecado, quando voltei aqui 4 anos atrás, acho que já fazem 4 anos desde que voltei, irmão Swagger, e escutei vocês discutindo a mensagem da cruz e falando daquilo na televisão, mas eu nunca te acompanhei minuciosamente. Depois que eu voltei, comecei a estudar de maneira mais profunda, mas entendi que para mim, a área que nunca tinha enfatizado em minha pregação para ajudar as pessoas, amigo, você tem que resolver o problema da natureza pecaminosa e Deus está preparado para te ajudar. E eu sempre usava a ênfase do quê? Do Espírito Santo e da palavra. Eu não me envolvia com legalismo, então não ensinava legalismo através das disciplinas ou de se cortar. A minha ênfase estava na oração, na palavra, estava na fé também, mas eu não falava com eles da cruz. E estudando com vocês nesses últimos 4 anos, eu te digo, já estudei isso no seminário, Dave. Tinha estudado, mas abandonei isso. E voltando para cá, o Espírito Santo disse, você tem que fazer o que eles estão dizendo. O Senhor falou, você precisa voltar para a cruz para a santificação. E eu estudei todas as escrituras e concluí. O irmão Swagger está certo, o irmão Lawrence está certo. Eu preciso ver por que foi que abandonei isso aqui. E eu abandonei e descobri por quê quando encarei como meu problema. Eu não aceitava a natureza pecaminosa. Como te afetou, Dave? A psicologia e a cruz quando você foi desafiado e esteve face a face com a cruz. No início dos anos 80 foi quando voltei para a escola e estudei psicologia. Eu vim para cá em 84 e havia um entendimento que eu concordava com ele aqui e demorou um certo tempo. Eu estava lendo algumas coisas há pouco tempo atrás e vi umas cartas do Bibo Drobman, alguns artigos que eu li no Evangelista e estavam sendo criticados e aquilo não estava certo. E durante um período de tempo que aquilo se tornou realidade em minha vida, eu concordava com aquilo, mas estava na mesma situação que você. Se a psicologia não é a resposta, então qual é a resposta? E finalmente descobrimos isso no fim dos anos 90, quando começamos a falar da mensagem da cruz, da natureza pecaminosa, do objeto da fé. Você pode tentar convencer as pessoas até ficar azul para que elas mudem seus comportamentos na vontade própria. E é só isso que podemos fazer, e só isso que a psicologia pode fazer, porque não resolvem o problema do pecado. Chamam de outras coisas, chamam de hábitos, chamam de doenças. Existe uma área da psicologia que fala do pecado ou não? Não, nenhuma. Eu tenho uma opinião meio diferente sobre isso, que é o doutor, qual é o nome dele? Não estou lembrando, mas tem um homem que era ótimo nesse ponto. E ele falava do pecado, sim. Daqui a pouco eu lembro, porque eu tenho uns 2 ou 3 livros dele. Mas eu acho que 95% desses psicólogos cristãos não enfatizam a natureza pecaminosa como deveriam. Tudo bem, esse é um homem, não estou falando do geral, não sei o que ele faz, mas aqueles que escrevem os livros, a maioria, claro, a maioria, que vocês estudaram sobre isso na escola e no seminário, ou na universidade, não sei, eu não conheço nenhum cristão que iniciou uma das 500 teorias psicológicas, eu não conheço nenhum que seja cristão. Isso. Talvez uma pessoa aqui tente unir as duas coisas, mas sim, mas não tem como vencer o pecado sem lidar com o pecado de um ponto de vista bíblico. E não estamos falando só de comportamento, mas do objeto da fé. Em que estou colocando minha fé? Pois isso controla o que você faz. Então, o que você viu no fim dos anos 90, creio ser a única resposta. E não é novidade, o apóstolo Paulo pregou isso há 2000 anos atrás.
Só que a única resposta para viver e vencer na vida é mantendo sua fé na cruz de Cristo. Lembre-se que a vontade própria está sempre centrada em uma lei, naquilo que eu faço. E essa foi a descrição. O que você quer dizer com lei? A lei no sentido de fazer uma ação. Eu vou fazer isso, por isso vou chegar nessa conclusão. E a maioria dos cristãos, eu tenho certeza disso, que amam a Deus, realmente amam a Deus e pensam, se eu fizer o que é certo, então eu posso vencer o problema com o pecado que quer me detonar de vez em quando. Não tem como, mas nós estamos violando os conceitos ou o entendimento básico da nova aliança. A nova aliança foi prometida e profetizada. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Deus ia nos recriar na nova aliança. Ezequiel 36 diz que ele ia criar uma nova criação e colocar seu espírito em nós. A fonte de poder para o crente que nasceu de novo deve ser o Espírito Santo. Não é vontade própria. E aí que a maioria dos cristãos podem até dizer que acreditam nisso, mas estamos falando de entender com o coração. O Espírito Santo é o único que pode nos mudar de uma vida carnal para uma vida que é vivida no Espírito. Paulo disse que o querer está comigo, mas como fazer eu não sei. Verdade. Então, o aspecto da luta em relação ao cristianismo é um desafio para muitos cristãos. Muitos tentam viver pela vontade própria. Você tem que tentar mais e não sei o quê. Sim, mas o amor por Deus é uma catapulta que impulsiona a pessoa em direção disso. Porque, no fundo, eles querem fazer o que é certo. E isso só acontece quando o Espírito de Deus nos muda e nos fortalece. E como resultado de nossa salvação, ele vive dentro de nós e está ali para nos mudar. Mas somente se glorificarmos a Cristo colocando a nossa fé nele. Ele está aqui para acentuar o ministério de Cristo. E então, enquanto colocamos nossa fé em Cristo, ao invés de depender de nós mesmos, mas sim do que Cristo fez, o Espírito Santo começa a trabalhar. E o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos pode trabalhar e me transformar na imagem de Cristo. Mas até morrer para essa ideia de que eu tenho que fazer algo através de uma atitude, então o Espírito Santo só vai fazer algumas coisas por nós. O que é impossível para nós é muito simples para o Espírito Santo. Muito simples. O nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir hoje e aconteça o que acontecer, não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.